Agora a gente vai falar de política, porque no sábado passado, como a Camila trouxe mais cedo, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ele conversou com o Flávio Bolsonaro sobre a crise entre o senador e a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Para interlocutores, o Valdemar relatou que o senador está disposto a uma pacificação com a madrasta. Valdemar, por sua vez, prometeu levar esse caso à Michele nesse encontro que eles estão tendo hoje aqui em Brasília. Mas será que a paz vai voltar à família Bolsonaro? A gente já sabe, o encontro está rolando nessa terça, a gente está esperando novidades da Camila Xavier. Mas antes, vamos conversar com o cientista político Esaú Rômulo, para que a gente veja aí quais são as possibilidades. Esaú, muito boa tarde. Começa me trazendo uma análise do que é que você acha que essa bandeira branca que Flávio Bolsonaro diz que pode hastear vai fazer diferença diante do fato de que ele não esperava essa repercussão tão grande do vídeo da Michele Bolsonaro? Boa tarde a todos os telespectadores do Metrópolis. É uma honra participar aqui com vocês. Então, a gente precisa analisar com calma essas movimentações de bastidores, né? Principalmente porque o que está em disputa aí é o espólio do bolsonarismo, ou a reconfiguração desse bolsonarismo, ou até em que medida que o antipetismo consolidado em algumas frentes e em novos atores está em disputa, né? Então, é interessante ver, do ponto de vista da análise da conjuntura política, como que esses novos atores estão se reorganizando. Foi importante para a movimentação eleitoral esse posicionamento da Michele Bolsonaro e já há uma sinalização aí de uma eventual costura ou de uma eventual conciliação. Acho que a gente precisa estar bastante atento, porque esse momento de pré-campanha é um momento em que a formação das chapas ela é muito importante e, principalmente, não só a composição dos atores nessa nova coalizão, mas sim o protagonismo que eles vão ter, né? Então, é sim uma movimentação importante, porque muito a gente está olhando para... Muitas vezes a gente olha para os desafios que a esquerda tem em relação à sucessão, mas é interessante também sinalizar que a direita ela também enfrenta os seus desafios. Esaú, no sábado houve esse endossamento de Valdemar Costa Neto em relação a Flávio. Ele chegou, inclusive, a pontuar o fato de que, sim, ele foi o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. Hoje ele tem esse encontro também com a Michele. A gente sabe que, em matéria de política, Valdemar da Costa Neto sabe muito bem o que ele está fazendo. Mas você acredita que ele pode, sim, ser um fiador necessário ou útil nesse momento que a família briga tão publicamente? Acho que sim, acho que é sempre importante. Ó, é sempre muito divertido a gente olhar para os conflitos familiares e como que a política ela traz elementos às vezes sérios, às vezes cômicos. Mas do ponto de vista sério e do pragmatismo, é importante que a gente olhe para o peso dos partidos políticos e para o peso das lideranças políticas, né? A gente precisa olhar que essas chapas elas são montadas para ser competitivas, e aí um candidato a presidente competitivo nacional para derrotar um candidato tão forte como é o Luiz Inácio, tentando a sua quarta eleição, você precisa ter musculatura, você precisa ter acordos regionais, você precisa ter financiamento de campanha, você precisa ter uma série de componentes que possibilitem que esse candidato chegue em setembro, no final de setembro, no começo de outubro, muito competitivo. Então, essa sinalização do Valdemar, ela sim, muito importante e dá uma certa estrutura para a candidatura do Flávio. Esaú, não sei se você tem acompanhado as falas do Paulo Figueiredo, que é esse blogueiro que é braço direito de Eduardo Bolsonaro. Ele tem sido bem incisivo, inclusive na semana passada chegou a dizer que mulheres votam errado, justamente fazendo uma crítica a Michele Bolsonaro. Chegou a reforçar ontem essa fala dele. E muitos analistas têm percebido que, apesar de estar ali fazendo um comentário tido como machista, claramente machista, não é tido, não, é claramente machista em relação ao voto feminino, ele acaba usando ali também essa plataforma para tentar diminuir esse poder político de Michele Bolsonaro. Você acredita que a família Bolsonaro, no papel aí de Flávio e Eduardo especificamente, eles ainda não enxergam a grandeza política de Michele Bolsonaro ou eles estão
tentando identificar qual é o papel dela nessa eleição. Então, eu acho que o último episódio, em relação ao atrito de Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, já mostram que falar em família Bolsonaro a partir de uma unidade sociológica é difícil, né? Porque existem aí facções, né? E eu falo facções não no termo pejorativo, mas no termo mesmo da ciência política de lados, de disputas, né? De disputas internas. Então, existe aí uma série de interesses em jogo e penso que minimizar o poder do voto feminino no Brasil é um erro que candidaturas anteriores já cometeram e em 2026 talvez seja um erro crucial. Eu acho que o voto feminino é importante, é uma agenda e é, ao mesmo tempo, uma clivagem para decidir eleições importantes e talvez subestimar isso seja um grande erro estratégico, tanto de marketing como de cálculo político. Você também acredita, isso ainda citando essas declarações recentes do Paulo Figueiredo, ele chega a dizer que Jair Bolsonaro é muito errático, de que uma conversa num dia vai ter uma posição no outro. É quase como se ele e Eduardo Bolsonaro estivessem se colocando ali como teóricos do bolsonarismo. Você acredita que há um movimento atual de fazer com que, de fato, Jair Bolsonaro perca um pouco esse posto de determinador do que o bolsonarismo vai sair, para que seja aí tomado por Eduardo, tomado pelo próprio Flávio, que haja aí uma guinada. E daqui a pouco eu quero amarrar isso aí falando daquela questão do espólio que você falou mais cedo, mas primeiro eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. Então, o que sempre vai acontecer quando eu tenho um sobrenome muito forte na política e que eu vou ter aí os filhos disputando o legado desse pai, é o conflito de interesses, né? Por isso que é tão difícil a gente organizar uma sucessão eleitoral. E aí eu tenho, então, o bolsonarismo como uma nova roupagem desse antipetismo brasileiro e de como que essas forças elas vão se atualizando, vão se renovando em cima de novos nomes, de novos atores. É sim um aspecto para a gente enxergar, porque há uma disputa clara e é interessante a gente perceber que eles também não escondem que não se gostam e que não escondem que têm diferenças gritantes, mas quando a gente olha para o histórico da política nacional, essas diferenças elas tendem a se apaziguar nos próximos meses, para que essas disputas políticas internas encontrem um denominador comum para chegar efetivamente na campanha eleitoral e aí para definir tempo de TV, para definir os temas importantes que a oposição vai consolidar. Eu espero, ou que a história das campanhas eleitorais brasileiras mostram, é que esse denominador comum vai chegar. Como é que ele vai chegar? Ou em torno do nome de quem, né? Qual vai ser o consenso? Aí, de fato, ainda é muito cedo para a gente dizer. E, Esaú, para a gente finalizar, é exatamente essa questão do espólio. São duas perguntas em uma. A primeira é se você acredita que há uma necessidade, de fato, de que Michele Bolsonaro esteja participando da campanha do Flávio, realmente vai conseguir trazer um voto que vai fazer diferença nessa disputa contra o Lula. E, diante dessa questão do espólio, caso Flávio Bolsonaro não vença a eleição esse ano, quem vai herdar esse poder político? Afinal, a gente está falando aí de Jair Bolsonaro, que está preso, Eduardo Bolsonaro foi condenado recentemente pelo STF. Em tese, caso aconteça aí, Flávio perde a eleição. Então, esse poder, essa força política fica aí se desfazendo. Então, você acha, primeiro, se a Michele realmente é necessário e para quem fica esse espólio, caso Flávio Bolsonaro não vença? É importante que a gente faça uma retrospectiva bem rápida de que o bolsonarismo surge a partir do momento em que o PSDB é incapaz de ser o protagonista do antipetismo no Brasil, de como que a gente vinha experimentando nas últimas eleições essa polaridade entre PT e PSDB. Então, essa nova força, né? E aí o próprio filme, o fatídico filme do Bolsonaro escancara isso, né? De como que um azarão
se torna o principal expoente do antipetismo no Brasil. E aí, eu inclusive escrevi um texto que fala: será que valeu a pena, né, para o Jair Bolsonaro esse grande périplo, essa odisseia bolsonarista de começar como um grande azarão, sofreu um atentado político, virou presidente do Brasil e hoje está preso. Qual vai ser a reconfiguração dessa nova força? Eu acho que a gente precisa olhar, embora a gente não tenha todas as respostas, mas olhar para as eleições municipais de 2024, de que o Centrão voltou a assumir um certo peso, né? De que a política brasileira ela tem voltado os seus olhos para esse político mais tradicional, que é uma marca da nossa história desde o século XX e que a gente ainda não abandonou, a gente ainda não abandonou essa gramática. Então, talvez o que sobre do bolsonarismo para 2027, numa eventual derrota, é essa reconfiguração de forças tradicionais da política e a retomada de um antipetismo democrático ou de um antipetismo que respeita as regras do jogo ou um antipetismo que come de garfo e faca. Talvez seja isso. Eu acho que hoje, em junho de 2026, talvez a gente tenha mais perguntas do que respostas. Embora já algumas definições tenham sido importantes, principalmente quando a gente olha para a indicação das montagens das chapas ou das brigas dentro dos estados. Pessoal, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Como você disse, são várias perguntas, poucas respostas, ou seja, sinta-se à vontade para voltar sempre, porque a gente vai ter sempre pergunta para você. Eu que